Alô, prezado ouvinte, muito obrigado por estar assistindo a mais uma apresentação de um estudo. De uma forma especial, sejam bem-vindos aqueles novos inscritos nesse canal. Esperamos dessa forma ajudar na edificação da vida espiritual. Já aconteceu alguma vez na sua vida de você pensar ou até falar, está dando tudo errado, nada está dando certo na minha vida? Ou talvez até já pensou que Deus está se afastando da sua vida e não sabe mais que rumo que deve tomar. Realmente, isso acontece frequentemente com muitas pessoas. E hoje nós queremos ver um estudo especial sobre o tema Posso confiar? Posso confiar na direção de Deus na minha vida, mesmo naqueles momentos quando parece que nada mais está dando certo. Todos nós enfrentamos na vida imprevistos. Imprevistos para nós, porém para Deus não há imprevistos. A vida de José nos mostra que podemos confiar em Deus mesmo quando parece que tudo está dando errado. Deus havia dado uma promessa muito boa para José através de sonhos. A promessa era de que ele uma vez se tornaria um governante. E provavelmente José pensou que isso já era o próximo passo. Já iria ocupar um trono. Através de sonhos, Deus manifestou a ele que ele iria se tornar um governante, mas para chegar a esse ponto, ele precisava passar primeiro por muitos obstáculos, por muitas provas na sua vida. Provas durante 13 anos da sua vida. E a primeira prova era a prova do ódio. O pai dele gostava muito dele, mais do que dos seus irmãos. Havia feito para ele até uma túnica toda especial. Então a Bíblia nos fala, vendo pois seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então parece que alguma coisa está dando errado. Em vez de José ir para o trono, ele está enfrentando ódio até dentro da própria família. Mas não era só essa prova, ele teve que passar também pela prova da inveja dos seus irmãos. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos e disse, eis que tive ainda outro sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinaram a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, e teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse, eis que tive ainda outro sonho, eis que o sol e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Agora, José estava sendo odiado e também invejado. Sem dúvida, isso não são situações boas para alguém que pretende ocupar um cargo político. Mas não ficou por ali. Ele também teve que passar pela prova da conspiração. O pai o mandou para ver seus irmãos lá no campo, e lá no campo eles então tramaram contra ele. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Sem dúvida, só o fato de ele precisar visitar seus irmãos lá longe, sozinho, já era uma situação de dar medo. Ele foi mesmo assim, mas quando chegou lá, os seus irmãos pensaram, vamos dar um jeito nele e assim a gente logo se livra dele. Mas não ficou só nisso, ele precisou passar pela prova da escravidão. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Veja a trajetória dele. O sonho dele era sentar no trono. Agora,
tudo está dando errado na vida dele. Ódio, inveja, conspiração e escravidão. Sem dúvida, ser escravo não combina com ser um governante. Agora estava longe da família, longe do seu país e ainda como um escravo. Lá ele ainda passou pela prova da sedução. Ele foi vendido para a casa de Potifar. Potifar certamente muitas vezes não estava em casa devido à sua função no exército. Então a esposa de Potifar deu em cima dele. E a Bíblia diz, e aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse, deita-te comigo. José não consentiu. Ele disse, como é que cometeria eu tamanho pecado contra meu Deus? Fugiu e então ele teve que enfrentar a próxima prova, a prova da difamação. A mulher de Potifar ficou com raiva por ele não ter cedido a seus desejos, tinha pegado uma roupa dele, então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo, veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. Isso quando seu marido havia chegado para casa. Naturalmente, era uma difamação terrível que até poderia lhe custar a vida. E a Bíblia mostra que o Senhor José o tomou e o entregou na casa do cárcere. Então veja aqui a sequência de provas pelas quais ele teve que passar. Ódio, inveja, conspiração, escravidão, difamação e finalmente prisão. O que deve ter se passado na cabeça de José durante todo esse tempo de provações? Ele havia entendido de uma forma bem clara que seria governante. Agora tudo está dando errado. Ele certamente esperou que iria diretamente para o trono, agora tudo vai em direção contrária. E aqueles sonhos, será que eu me enganei? Por que eu sonhei que havia molhos se inclinando a mim, ou até estrelas se inclinando a mim? Sem dúvida, essas questões vieram à sua mente enquanto estava lá na cadeia. Mas não parou por ali. A Bíblia nos mostra que veio José eles pela manhã, a dois homens na cadeia, e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo, por que estão tristes os vossos semblantes? Olha como José, mesmo sofrendo tanta injustiça, ainda prestou atenção no estado de outros prisioneiros e se preocupou com o bem-estar deles. Ele não era uma pessoa voltada só para si, mas realmente queria o bem das outras pessoas. Ele então interpretou o sonho dos dois que haviam tido um sonho de noite. Então ele havia interpretado que o copeiro Mor iria voltar a ocupar a sua função junto a Faraó. Então José lhe disse, porém lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair dessa casa. Então certamente veio um raio de esperança para José. Esse homem vai sair, vai estar junto com o Faraó e vai poder interceder a meu favor. Porém, veio mais uma prova, a prova do esquecimento. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Então aquilo que parecia ser agora uma última esperança, não se concretizou. Veja mais uma vez, em vez de trono, ele enfrentou ódio, inveja, conspiração, escravidão, sedução, difamação, prisão e finalmente esquecimento.
José passou por muitas provas, mas Deus estava presente na vida dele, apesar dessa situação. Se você uma vez passa por situações muito difíceis, até por um longo período, não pense que Deus se esqueceu de você. Deus está presente, Deus está acompanhando cada passo e Deus está preparando você para a missão que Ele tem para a sua vida. As provas na vida de uma pessoa sempre têm uma finalidade. E quando aos olhos humanos parece que está dando tudo errado, aos olhos de Deus a situação é diferente. Aconteceu então, ao fim de 2 anos inteiros, que Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Então ele teve o sonho das vacas magras e gordas, das espigas magras e gordas. Ninguém dos seus conselheiros podia interpretar. Então o copeiro Mor se lembrou de José. Note, haviam se passado mais 2 anos inteiros. Então o copeiro Mor falou para Faraó e contou, e como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo e ele foi enforcado. Então, finalmente, chegou a hora de se mudar a situação de José. A promessa de Deus foi cumprida, depois de 13 anos de sofrimento. Depois de ódio, inveja, conspiração, escravidão, sedução, difamação, prisão e esquecimento, finalmente chegou o momento quando ele estava pronto para assumir o governo. Depois da interpretação do sonho, Faraó viu que ele era um homem capaz de governar, estava sendo dirigido por Deus. Ele então se tornou realmente o primeiro-ministro nesse império de Faraó. Veja, as situações pelas quais nós passamos não acontecem por acaso. As promessas de Deus são firmes, podemos confiar plenamente nelas. Agora, a trajetória pela qual Deus nos conduz muitas vezes vai ser diferente do que aquilo que nós esperamos e gostaríamos que acontecesse. Então Faraó disse: tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Então, nesse momento, o sonho se tornou uma realidade. Sem dúvida, essa história nos ensina muitas lições importantes para a nossa vida do dia a dia. Em primeiro lugar, para Deus nos levar ao propósito que Ele tem para a nossa vida, poderemos passar por grandes provações na nossa vida. Se as provações são grandes, é porque a responsabilidade também vai ser grande. Em nenhum momento devemos pensar que agora Deus nos abandonou. Em segundo lugar, as dificuldades poderão surgir dentro da própria família. No caso dele, os irmãos o estavam invejando e odiando. Quantas vezes problemas de família estão dificultando a jornada da pessoa? Especialmente nesse tempo de pandemia, existe muita desunião e conflitos familiares. Mas Deus está ciente de tudo. Em terceiro lugar, haverá provas em relação ao nosso caráter. Quando a situação está difícil, então é que o diabo vem e tenta derrubar a pessoa através de seduções. Eu fiquei sabendo, através de notícias, que o consumo de pornografia aumentou 70% nesse tempo de pandemia. Quanta destruição isso leva para dentro da família. Também há muito mais casos de pedido de divórcio, de separação. Muito mais casos de depressão profunda e assim por diante.
Então, quando a pessoa está deprimida, a tendência é buscar alguma fonte de prazer para se sentir melhor por alguns momentos. É possível continuar fiel no meio da provação. A vida de José nos é um exemplo de fidelidade. Ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Foram as palavras que José dirigiu à esposa de Potifar. Mesmo estando sozinho em casa, com a mulher de Potifar sendo tentado, mesmo longe da companhia de seus familiares e assim por diante, mas ele teve uma postura bem firme. Eu não vou pecar contra Deus. Mesmo em tempos difíceis, é possível manter a integridade moral. É muito importante ver a mão de Deus em todas as circunstâncias. Quando então finalmente os irmãos estavam pedindo que José fosse clemente com eles por terem vendido, eles vieram falar com ele e José respondeu: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente em vida. As provações sempre acontecem debaixo da permissão de Deus e muitas vezes diretamente sob a direção de Deus. Deus estava preparando José para a sua missão. E José viu, Deus está agindo. E ele aceitou isso dessa forma e por isso ele não ficou amargurado contra os seus irmãos. A pessoa que comete injustiça vai ficar com um peso de consciência que se torna em remorso na hora da provação. Nós lemos sobre os irmãos de José, então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. A pessoa muitas vezes se torna indiferente diante da injustiça cometida, mas lá no fundo a consciência está acusando, ela vai saber: eu agi de uma forma errada. Deus está presente em todo o tempo com os seus fiéis. Nós lemos sobre José, e o Senhor estava com José, e foi homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Então, mesmo em tempos quando parece que nada dá certo, podemos confiar que Deus está conosco, Ele controla tudo, e Deus abençoou a casa de Potifar por causa da presença de José. Deus quer que nós vamos ser uma bênção em qualquer situação, sejam dias agradáveis ou dias difíceis. Deus quer nos usar para abençoar o ambiente onde nós nos encontramos. Muito obrigado por assistir a mais uma meditação. Contatos podem ser mantidos por e-mail nesse endereço, peterundrum2018@youtube.com, e com prazer estarei respondendo às suas cartas. Mais uma vez, muito obrigado. E quando você passar por tempos difíceis e pensar está dando tudo errado, saiba, Deus está presente e Deus está te preparando para aquela missão que Ele tem para a sua vida. Que Deus o abençoe ricamente. Amém.